Seguindo com o nosso estudo de eventos finais, capítulo 2, a base bíblica para o nosso estudo hoje é Mateus capítulo 24. Assim como aconteceu na época de Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída, também vai acontecer na nossa época. Assim como ela foi destruída por fogo, também o mundo vai ser destruído por fogo. Então seria interessante você, se você tiver a oportunidade, ler em casa Mateus capítulo 24. Eu vou citar algumas coisas aqui que estão escritas no capítulo 2 de Eventos Finais, e você vai entender por que coisas que têm nos assustado hoje já estavam escritas há muito tempo atrás. Uma das coisas que me chamou a atenção é que guerras, inundações, epidemias, várias outras, fome, etc., doenças, né? A tendência a partir de hoje não é amenizar. A tendência, como eu expliquei no vídeo anterior, é piorar. Vai ser no sentido aspiral, como eu disse. Então, elas parecem que diminuem um pouco, mas o problema que vem no próximo é sempre pior que o anterior. É como dores de parto, como diz ali Mateus 24, né? Que vão se intensificando com mais frequência, mais perto uma da outra, mais intenso, até que o nenê nasce, né? É esse sentido. Então, ali no capítulo fala sobre falsos profetas e outras coisas que eu não vou me aprofundar muito. Mas, para você entender, inundações, os rios, eles vão cobrar de volta os seus leitos. Você que está acostumado a ler Espírito de Profecia vai lembrar bem dessa expressão. Então, a gente viu recentemente aqui em Porto Alegre e toda a região Vale dos Sinos, as cidades avançaram e foram construindo, foram colocando terra, foram colocando estrutura, prédios, casas, e isso se roubou muito do leito dos rios, e a profecia diz que os rios vão cobrar seus leitos de volta, ou seja, eles vão se expandir, como a gente viu, e inundaria muitas casas, como a gente viu recentemente aí. A gente também acompanhou recentemente um terremoto em São Paulo. E eu estava dando uma analisada na reportagem. Ali dizia que não é terremoto, é tremor de terra só, né? Que no Brasil nós não temos terremotos. Eu lembro que na época de escola, realmente falavam que não poderia ter terremoto no Brasil. Mas eles dão uma explicação ali que te acalma bastante, né? E o Espírito de Profecia fala que o ser humano, ele ia procurar explicar as catástrofes, as coisas ruins que estão acontecendo, ele ia procurar explicar dando créditos de que é uma desordem da natureza, é algo assim até comum, né? Então fique alerta aí para algumas reportagens parciais aí que tem procurado falar de paz quando Deus não está falando de paz. Deus está tentando alertar as pessoas boas aí desse mundo, as pessoas sinceras, para entender que a gente está vivendo no fim do mundo mesmo, né? Eu fiz algumas anotações aqui. O ar, né? O ar, ele seria contaminado. O plano de Satanás é contaminar o ar a tal ponto que as pessoas adoeçam e adoeçam muito. Através disso, ele consegue espalhar doenças, muitas doenças e epidemias também. E, como a gente viu recentemente, pandemias. Ela fala que nós vamos ter o ar tão contaminado que vai chegar um tempo que nós vamos depender de Deus para conseguir respirar. Então, imagina, né? Se a gente depende, quanto a gente depende do ar hoje, e esse ar ele vai ser contaminado por doenças a tal ponto que a gente não vai depender de Deus só para ter vida espiritual, mas a gente vai depender de Deus até para respirar, literalmente. Então é muito forte isso, né? Ela também fala que vai existir grandes bolas de fogo, né? E ela faz uma descrição ali detalhada sobre essas bolas de fogo, que essas bolas de fogo caem nas casas e as casas são destruídas imediatamente, como se fossem ali evaporadas. E naquela época não existia, agora tentando me recordar a história, não existia tecnologia para isso, né? Então a gente vê ali que Deus já estava avisando a gente
de que guerras com possivelmente bombas bem construídas poderiam vir sobre o mundo aí e começaria a alertar a gente de que realmente a gente está se encaminhando para o fim. Eu estava assistindo uma reportagem ontem de que já estão se falando aí em Terceira Guerra Mundial devido a um suposto ataque que teve aí da Rússia lá na Ucrânia aí, que acabou atingindo aí líderes da OTAN, né? Então inclusive o livro Eventos Finais, ele recomenda você analisar, claro que acima de tudo estudando Apocalipse, estudando a Bíblia, Espírito de Profecia, você analisar os movimentos políticos, os movimentos de guerra, todas essas catástrofes que têm acontecido, você analisar para que você perceba a mão de Deus por trás de tudo isso, para que você perceba como Deus está guiando o nosso mundo até o ápice, né? Essas catástrofes, dá para dizer assim, elas não vão diminuir, elas vão aumentar. E a gente precisa aumentar a nossa fé e a nossa confiança em Deus de um jeito que a gente nunca fez. Porque, sendo sincero, abrindo o coração para ti, a tecnologia, o mundo político, guerras, todas as coisas que estão acontecendo hoje nunca aconteceram como estão acontecendo. Na história, eu falo assim de história, nunca aconteceram como estão acontecendo hoje. E quando as 7 pragas caírem, que vai ser pro mundo, vai parecer que veio de repente. Muitas pessoas vão começar a dizer assim: eu não sabia que os juízos de Deus ia vir assim, tão rápido. E muitas pessoas vão olhar para nós, que sabíamos dessas coisas que vão acontecer, e eles vão dizer assim: por quê? Por que que vocês não nos avisaram? Por que que vocês não falaram para nós? E meu irmão, minha irmã, é isso que eu estou fazendo hoje. O teu sangue não está nas minhas mãos. Porque o objetivo dessa série, Eventos Finais, é avisar você de coisas que vão acontecer, coisas que vão fazer homens fortes, pessoas fortes desmaiarem de terror. Porque Deus, o Espírito Santo, está se retirando da terra. Ele não está se retirando simplesmente porque eu já cansei. Não, o Espírito Santo está se retirando da terra porque ele está sendo rejeitado. E quando o Espírito Santo se retira, eu quero que você entenda como acontece o jogo de xadrez do mundo, como acontece a sequência dos fatos, como a história tá se dirigindo. Sempre funcionou assim. Deus, ele está presente onde ele é convidado. E quando o Espírito Santo se retira, ele é rejeitado naquele lugar, naquela cidade, naquele país. Quando o Espírito Santo é rejeitado, ele se afasta. E aí acontece que Satanás vem e faz a obra que ele é apaixonado em fazer. Você lembra da história de Jó? Satanás, ele trouxe vento que destruiu uma casa e matou todos os filhos. Ele trouxe fogo que destruiu a riqueza de Jó. Ele trouxe doença que veio e atacou Jó. É a obra que ele ama fazer. É o que ele gostaria muito de fazer comigo e contigo. Então, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que o nosso mundo não está sem governante. As 3 onipotências do céu estão trabalhando aqui na Terra. Apesar de parecer um jogo de rodas, que nem tem Ezequiel, um jogo de rodas confuso e sem sentido, Deus está no controle de todas as ações, não tem nada que pode ser escondido dele. Tudo está nas mãos dele. Então, por que acontece tantas coisas? Parece que sem aviso. Exatamente por isso. Porque Deus não protege pessoas e lugares que quebram a aliança com ele. Satanás, ele está ansioso para fazer a obra que ele deseja fazer nesse mundo. Quando as bestas se levantarem, ele vai trazer paz. Porque ele quer ganhar o mundo para ele quer adoração. Mas o que ele é realmente apaixonado em fazer,
O que ele realmente deseja fazer é destruir, dizimar todas as pessoas boas desse mundo. Então, quando Deus ele se afasta e retira a proteção dele, aí Satanás vem e faz a obra que ele tanto gosta, né? Então, meus irmãos, Deus lá no começo da história, ele poupou Caim, o primeiro assassino da história. Por que Deus poupou? Porque Deus está permitindo que naquele dia, Deus permitiu ao mundo e também ao universo ver sem máscara as verdadeiras intenções do mal. Hoje, o bem e o mal, tu quase não consegue discernir o que é uma pessoa boa de uma pessoa ruim. Tu não sabe quando uma pessoa ruim é realmente ruim. Tu olha assim, o político parece bom, o empresário parece uma boa pessoa, o meu amigo parece uma boa pessoa. Parece que as pessoas hoje conseguem disfarçar bem as intenções. Mas Deus está permitindo as calamidades virem no nosso mundo, segundo ali o capítulo diz, para que o mal tire a máscara e revele o verdadeiro caráter dele. Para que ele realmente, para que todo ser humano na face da terra, toda criança, todo adolescente, todo adulto possa finalmente decidir de que lado vai estar. Finalmente, nós, pessoas cristãs, pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, que procuram estar na aliança, dentro da aliança de Deus, vamos conseguir entender com esses sinais que o mal é realmente mal. E não só nós, mas o nosso mundo, ele é o livro de estudo do universo. Nós nunca estamos sozinhos, a gente está sempre sendo observado. Então, por trás de tudo isso, o universo nos observando, o Espírito de Profecia fala que os anjos estão atônitos, vendo a nossa indiferença diante de claros sinais que estão acontecendo no nosso mundo, de que Jesus está às portas. E a gente está assim, indiferente. O que vai nos despertar? Terremoto parece que não, pandemia também que não, muita coisa aconteceu, parece que não. O que realmente vai nos despertar se não for a gente se reconectar com Deus? Mas por trás de todos esses sinais, eu quero deixar a melhor frase que tu vai ouvir no teu dia, hoje. Por trás de todas essas nuvens escuras, todas essas tempestades e ventos, tu consegue pela fé, em oração, discernir que por trás de tudo isso, Deus está falando assim: filho, não temas, fica tranquilo, sou eu no controle. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. E eu estou sempre orando por você.